Pegue o seu esboço, pegue a sua Bíblia e vamos então para a palavra desta noite, para a palavra de Deus. Nós estamos em uma série sobre o Espírito Santo. Essa é a 6ª mensagem da série. Toda a série está baseada nos 3 primeiros capítulos do livro de Atos. Pela primeira vez nós estamos vendo de forma expositiva, ou seja, todos os versículos, os 3 primeiros capítulos completos, na perspectiva, no olhar do Espírito Santo. Tem sido realmente algo muito lindo o que Deus tem nos ensinado, o que temos vivido e experimentado aqui aos domingos. Hoje leremos a partir do texto de Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Vamos ler do verso 42 até o verso 47. Eu gosto de ler e depois orar, vamos orar juntos, vamos pedir a Deus que fale mais uma vez ao nosso coração. Olha só o que nos diz a palavra desta noite. Atos 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu quero compartilhar a mensagem de hoje a partir desse texto e a partir desse tema. Avivamento começa com comprometimento. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Avivamento começa com comprometimento. Agora sim, vamos orar, feche os seus olhos. E é muito importante que você, nesse momento, possa pedir a Deus que fale ao seu coração. Peça a Deus que acalme as suas emoções, acalme o seu corpo físico. Peça a Deus que dê a você, nesse momento, a porção que você precisa da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, onde nós nos reunimos juntos para celebrar o teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já nos entregou. Obrigado pelo esse tempo de louvor, como as canções foram especiais, como esse tempo nos abençoou, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por cada oração que já foi feita, pela vida da igreja reunida. E o que eu te peço é que o Senhor nos dê condição para ouvir, Pai. Que a gente apenas, ó Deus, possa nesse momento estarmos concentrados na Tua palavra. Que nada venha roubar a nossa atenção. Deus, portanto, neste momento nos dê ouvidos para ouvir, nos dê, ó Deus, clareza. Eu preciso do Senhor para transmitir. A igreja precisa do Senhor para ouvir. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos abençoe. Fala ao nosso coração, Pai. É assim que eu oro e peço, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Esse texto é um texto para mim muito especial.
dentre todos os textos, dentre todas as passagens que nós encontramos no livro de Atos, em particular, esse é um texto especial. Pelos meus cálculos, é a passagem de Atos que eu mais ministrei. Já foram vários sermões, várias vezes que eu passei e ministrei nesse texto. Uma curiosidade, foi exatamente esse texto em que nós, pastores, ministramos no encerramento da nossa campanha de 40 dias de comunidade. Foi o texto em que nós escolhemos para ministrar no encerramento da campanha. Foi uma palavra muito linda da parte de Deus naquela noite de encerramento. Quantos estavam presentes naquela noite de encerramento? É sem dúvida um texto maravilhoso. Eu quero, antes de me aprofundar nesse texto, eu quero reler com vocês o verso 42. Para nós começarmos a caminhar no tema de hoje, eu quero reler com vocês o verso 42. Olha o que diz. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto não está aqui por acaso. Não é por acaso que o autor Lucas, o doutor Lucas, que escreve Atos, fez questão de deixar registrado o verso 42. Por quê? Eu vejo aqui, na verdade, uma revelação da vontade de Deus para a vida da igreja de Jesus. É algo muito profundo que nós temos somente no versículo 42. Somente esse texto já seria suficiente para nós pregarmos aqui talvez uma série inteira de mensagens. É um retrato de como nós, igreja renovada, devemos ser. É um resumo do que nós, como igreja de Jesus, devemos ser. Uma direção clara de onde nós, cada um de nós, devemos dedicar os nossos esforços. Os nossos esforços. Preciso lembrar algumas coisas importantes que essa série já nos ensinou. Esta é a 6ª mensagem. Estava se formando aqui em Atos, capítulo 1, capítulo 2, aquilo que eu chamo de a primeira célula do corpo de Cristo. É o primeiro grupo, a primeira comunidade cristã. Nós temos aqui em Atos capítulo 2, no versículo 1, no verso 2, no capítulo 2, a formação da primeira comunidade cristã. Veja, vamos lembrar alguns pontos que a gente já viu. O nosso Senhor Jesus, Ele, antes de ascender aos céus, Ele prometeu derramar o Espírito Santo. Promessa que Ele fez antes de subir para o céu, foi enviar o Espírito Santo. Em Atos 1, a promessa do Espírito Santo se cumpre. O Espírito Santo é derramado sobre a vida da igreja. Aqueles irmãos que estavam ali dentro daquela sala de oração, saíram daquele lugar cheios do Espírito Santo. Foram visitados naquele cenáculo. A multidão, havia muita gente em Jerusalém, porque era
um tempo de festa na cidade, a festa do Pentecoste. Isso trouxe muitos visitantes, os hotéis, as cidades estavam cheias, a cidade cheia, quando aqueles irmãos que permaneceram dentro daquela sala, saíram daquele lugar cheios do Espírito Santo, a multidão, aqueles irmãos, as pessoas que estavam ao redor, ficaram admiradas. A maioria não estava entendendo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido dentro daquele lugar. Alguns cogitaram a possibilidade daqueles irmãos que estavam orando terem se embriagado, tomaram bebida alcoólica, estão bêbados. Pedro, juntamente com os seus 11 irmãos, 11 apóstolos, mais Pedro, os 12 apóstolos ali, em pé diante da multidão, Pedro prega um dos mais lindos sermões registrados nas Sagradas Escrituras. Cheio e movido pelo Espírito Santo, naquele sermão, Pedro lembrou aquela multidão que aquilo não era uma bagunça, que o que eles estavam vendo não era uma festa de um bar, não, que na verdade aquilo era um cumprimento de uma promessa. Pedro lembra eles de uma promessa lá do profeta Joel e faz com que a multidão entenda que aquilo era o cumprimento de algo que Deus havia predito lá atrás. Cheio do Espírito Santo, Pedro também mostra para aquela multidão que Jesus, aquele que há alguns dias atrás havia sido crucificado, que havia sido morto, que havia sido sepultado, era o Messias, o libertador, que todo judeu estava esperando. Aquilo caiu como uma bomba no coração daquela multidão. Como assim? Nós estamos aguardando ainda o Messias. Como assim? Nós estamos esperando o libertador. Pedro prega dizendo: pois vocês estão esperando algo que já veio. Cristo Jesus, aquele que vocês crucificaram, ele é o Messias, ele é o Cristo, o ungido de Deus. E todos ficaram perplexos, alguns ainda sem acreditar. Pedro, eloquentemente no seu sermão, novamente eu repito, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, Pedro olha e continua o seu sermão dizendo: olha, Cristo morreu, vocês crucificaram o Messias, mas o Espírito da verdade ressuscitou Cristo dos mortos. Ele não está mais na sepultura, ele não está mais entre nós, ele já foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós, e reina e reinará sobre todas as coisas. Aquelas pessoas não sabiam o que fazer. Ao receber o sermão, eles ficaram sem ação, ficaram sem atitude. O Messias esteve com eles e eles não o receberam, e eles não acreditaram nele. Milhares daquelas pessoas, ao receber a palavra da verdade ministrada por Pedro, que pregou ousadamente, cheio do Espírito de Deus, milhares daquelas pessoas recebem essa palavra da verdade, e o texto de Atos diz que milhares se arrependeram, mudaram de vida,
se arrependeram dos seus pecados. O texto diz que milhares imediatamente se batizaram, ou seja, selaram a decisão, não ficaram apenas de boca, não disseram apenas com palavras, mas publicamente selaram um compromisso em fazer parte da obra de Cristo, da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou. Eles também, com o batismo, disseram publicamente: nós também queremos, nós também morreremos para nós e viveremos para Cristo. Milhares se batizaram. E a vida da grande maioria daquelas pessoas nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque toda vez que nós temos um encontro com a verdade de Deus, a nossa vida não permanece a mesma. Não permanece a mesma. Veja, meus irmãos, o que nós temos aprendido aqui em Atos é muito diferente do que algumas pessoas pensam sobre igreja. Olhe para mim. Muito diferente. O que algumas pessoas ainda não entenderam sobre a igreja de Jesus. Igreja não é sobre nós. Igreja é sobre Jesus. Não é um clube onde a gente paga para ter entretenimento. Igreja não é uma loja, um lugar que a gente frequenta de vez em quando para aprender algumas lições para melhorar de vida. Igreja não é um lugar que a gente frequenta. Veja, igreja é uma família, é uma comunidade que se confunde com uma família. É isso que a gente vê em Atos. Essa família se formando, o início dessa família, a família de Deus. Veja, igreja não é uma pessoa ungida. Então Cristo, ele é assunto aos céus, e ele vai e deixa ali uma pessoa ungida, e a partir de agora, todos devem estar em volta dessa pessoa ungida. Igreja não é isso. Tudo girando em torno de uma pessoa. Igreja é um povo, é uma comunidade, é uma família, é um povo que foi salvo, cheio do Espírito Santo e que agora está abraçando um novo estilo de vida. O estilo de vida de Jesus, do Evangelho de Jesus. Isso é igreja. Dito isso, se você está anotando aí no seu esboço, eu queria que você começasse sublinhando a palavra, ali do primeiro texto do seu esboço, sublinhe essa palavra, dedicavam. Dedicavam. Eu quero que você entenda algo ainda no início dessa mensagem. No sentido original, o que o autor quis dizer quando ele escreve que aqueles irmãos, aqueles primeiros irmãos, eles se dedicavam. A ideia que ele quis passar é que esses irmãos abraçaram algo. Ele vai dizer na sequência aquilo que eles se dedicavam. Eles se dedicavam nisso, nisso e nisso. Mas veja, preste atenção. A ideia é de algo que eles abraçaram, ou melhor, a forma como eles abraçaram isso. Quando o texto diz que aqueles irmãos se dedicavam, isso é muito mais do que frequentavam os cultos uma ou duas vezes por semana. Isso é muito mais do que eles se reuniam de vez em quando, não. A ideia aqui
é que eles abraçaram um estilo de vida, e me permita ajudar você a chegar exatamente onde o autor de Atos quer nos mostrar. O texto, a ideia é de alguém que abraça uma coisa tão forte ao ponto de sangrar. Então existe uma forma de você fazer. Você pode fazer algo bem feito, mas você pode fazer algo de forma excelente. Você pode abraçar algo assim, aquele abraço, mas você pode abraçar algo forte, mas tem uma forma que você abraça ao ponto de sangrar, ou seja, é um abraço extremamente forte, ao ponto de não deixar se perder. É isso, é este o sentido. Eles se dedicavam, eles abraçaram a causa, eles abraçaram essas coisas ao ponto de sangrar, e se necessário for, eles dariam a vida, mas eles não deixariam de fazer o que eles estavam fazendo. É isso. E aí eu me pergunto, por que é que nós não somos tão dedicados assim? Nós, a igreja hoje, a igreja de Jesus hoje, por que nós não somos tão dedicados como aqueles primeiros irmãos? O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, eles abraçaram essa ideia de aprender o ensino dos apóstolos, e eles começaram a se aprofundar. Há uma tradução que diz a doutrina dos apóstolos. Eles abraçaram isso de uma forma onde eles davam a vida para aprender o evangelho de Jesus. E não ficaram correndo atrás dos apóstolos. Aquela primeira comunidade não ficou ali ao redor dos apóstolos, na ideia de ficar ali idolatrando aqueles irmãos. Não, nada disso. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e não aos apóstolos. E aí, se eu pudesse dar um conselho para você, eu diria: faça isso, estude a palavra. Não fique com aquilo que você ouve do pastor. Não fique com aquilo que você ouve de alguém que você gosta tanto e que traz de vez em quando uma mensagem de Deus para a tua vida. Eu encontro pessoas consumindo, por exemplo, podcast. E não há nada de errado em você ouvir uma mensagem no seu podcast, ou de podcast. Eu ouço e vejo pessoas consumindo vídeos no YouTube, e nós temos muitos vídeos bons no YouTube, não há nada de errado nisso. Conheço irmãos que pagam aula online para ter estudo bíblico com gente. Não há nada de errado em você fazer isso. Áudios no WhatsApp, olha que áudio bonito, olha que mensagem linda. Não há nada de errado em você ouvir os áudios no WhatsApp, mas veja, escute isso, você pode continuar lendo bons livros, você pode continuar ouvindo mensagens, mas nunca deixe que falem mais do que você, por exemplo, lê a palavra de Deus. Não leia mais livros que falam da Bíblia do que a própria Bíblia. Não ouçam mais palavras que falam da Bíblia do que a própria Bíblia. É isso. Estude você a palavra. Sabe por que existem um monte de gente aí que é enganada? Tem pessoas que ouvem, e hoje está muito na moda esses pregadores de internet com milhares de seguidores. Tem pessoas que ouvem aquilo
E eu mesmo já recebi pessoas que me encaminharam mensagens desse tipo de pessoa. E veja, eu não tenho nada contra isso, mas são pessoas que carregam milhares de seguidores, mas que têm uma vida muito diferente da nossa. E eu já recebi mensagens como se fossem mensagens extraordinárias, e que você vai e ouve, e é tudo de bom, menos palavra de Deus. É uma mensagem doce, adocicada, que traz um conforto para a alma, mas não é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, pare de beber das mãos de pessoas, porque pessoas têm mãos sujas, e aprenda a beber na fonte de vida, que é a doce palavra de Deus. Você tem uma fonte na sua casa, que jorra, veja, água pura, e você ainda não acessa a palavra. Aprenda e leia a palavra de Deus. O texto diz também que eles se dedicavam à comunhão. O versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja bem, nós encontramos nesse texto aquilo que eu chamo de os primeiros milagres que o Espírito Santo começou a fazer dentro da igreja. Como eu disse, a primeira comunidade que estava ali se formando ainda. O Espírito Santo não apenas encheu aquela sala, o Espírito Santo não apenas estava na vida de Pedro quando ele estava pregando aquele sermão, o Espírito Santo não estava apenas naquela multidão, dando a eles condição de ouvirem e entenderem as verdades espirituais, mas o Espírito Santo estava e começou a encher cada indivíduo de dentro para fora. Nós estamos vendo agora exatamente esse fruto do Espírito. O Espírito trabalhando dentro daqueles corações, e a gente começa a observar um estilo de vida diferente. É importante a gente observar isso. Veja, até então não se conhecia um estilo de vida assim. O que é que a gente vê aqui? Não são mudanças, não são pequenas mudanças, mas são mudanças profundas na maneira com que essas pessoas estavam vivendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu separei, irmãos, pelo menos 3 pontos. E eu chamo esses pontos de milagres, porque é assim que eu vejo. São milagres porque é só Deus para fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E Ele faz através do Espírito Santo na vida da igreja e também nas nossas vidas. Veja, o primeiro milagre do avivamento, da presença do Espírito Santo, é o amor, o egoísmo que estava no coração daquelas pessoas é substituído pelo amor. E eu chamo esse milagre de milagre relacional. É exatamente o milagre que Deus faz através do Espírito Santo, que é queimar o egoísmo dentro do nosso coração e colocar amor dentro do nosso coração. Quando o Espírito Santo enche aquelas pessoas, ele transforma aquelas pessoas em uma família espiritual. É isso que eu chamo de milagre relacional, nas relações. É um milagre que a gente vê aqui. Olha o versículo 43, o texto diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Opa, deixa eu parar, e eu vou continuar, mas eu quero que você olhe para mim, porque nós temos aqui uma constatação. Está faltando temor nos nossos dias.
Confere para mim a temperatura desse ar, por favor. Por favor, entre. Está faltando temor nos nossos dias. Entenda uma coisa. Temor não é medo de Deus. Não perca isso, deixa ele vai. Isso. Não, pode 21, só diminui aqui. Isso, deixa eu ajudar você. Aqui, peraí. Isso. Obrigado. Acho que deu bom. Veja, irmãos, temor não é medo de Deus. Sabe o que é temor? Temor é a consciência da presença de Deus. É isso que está faltando no nosso meio. Eu tenho visto muitas pessoas hoje em dia vivendo sem a consciência da presença de Deus. Você quer ver um exemplo? Para você entender o que é temor. Como é que seria a partida de futebol que você joga toda semana se você tivesse consciência que Jesus estava entre os atletas ali, entre os jogadores? Diga para mim. Você ia xingar na partida? Se você tivesse consciência que Jesus estava jogando, você ia xingar ali na partida? Não. Isso é temor. A consciência da presença de Deus. Você ia jogar com reverência. Por quê? Porque Jesus está ali. Diga para mim, como é que seria a festa que você vai participar ou participou, se você tivesse consciência que Jesus estava entre os convidados? Vamos pensar, você chegando no salão e alguém soprasse no seu ouvido assim: Jesus está entre nós. Você procura cabeludo, barba, vestido de branco, mas daí você não encontra ninguém, você fala, deve estar disfarçado. Como é que seria a festa para você? Aí você diz, pastor, daí ia ser uma festa sem graça. É isso. Isso é temor, irmãos. Percebe? Quando nós temos a consciência da presença de Deus, você percebe como a festa é diferente, o jogo é diferente. E aí alguém vai dizer, mas pastor, mas se Jesus for na festa... E aí eu consigo entender o porquê que muitas pessoas, às vezes, evitam até de chamar, por exemplo, vou chamar o pastor para ir na festa, daí vai ficar sem graça. Aí vai ficar sem graça. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não tem problema. Você não precisa ficar de maneira nenhuma pensando e preocupado em chamar o pastor e perder a graça da festa, mas você não pode duvidar de que, ainda que você não convide ele, Jesus estará todas as vezes na festa com você. Ele vai estar ali. Todas as vezes ele vai estar ali na partida de futebol, ainda que você não o veja, mas ele está ali vendo. Mas aí veja, irmãos, nós precisamos ter esse temor. Por quê? Porque diante desse temor, percebe como os nossos relacionamentos, as nossas relações, elas já entram em um outro nível. Vai para um outro nível. Sabe qual é o problema? O problema é que mesmo sabendo, mesmo tendo a consciência da presença de Deus, as pessoas estão se comportando como se Deus não estivesse presente. Está faltando reverência. Está faltando temor. O que nós temos aqui em Atos, a marca do verdadeiro avivamento, não é barulho. A marca
de um verdadeiro avivamento não são pessoas caindo no chão como se estivessem desmaiando. A marca de um verdadeiro avivamento não são pessoas, às vezes fora de si, falando palavras que a gente não entende. A marca de um verdadeiro avivamento são pessoas cheias de temor, conscientes da presença de Deus, sabem que Deus está presente. Isto é um sinal claro de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo. Temor, reverência. Olha o versículo 24 agora. Os que criam mantinham-se unidos. Digam, mantinham-se unidos. Diga, tinham tudo em comum. O escritor de Atos, ele tem o cuidado de nos mostrar como que aqueles irmãos estavam se dando bem. Parece até que eles se conheciam há tanto tempo e eles começam a se dar bem. Veja, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma das primeiras coisas, portanto, que o Espírito Santo faz na vida daqueles irmãos, além de enchê-los de temor, sabe o que é? O Espírito Santo vem como fogo e queima no coração daqueles irmãos aquilo que eu chamo de egoísmo. É isso que esse texto nos mostra. Não há mais egoísmo entre eles. Esse egoísmo está sendo queimado. O Espírito Santo, como fogo, vem para queimar dessa forma. Conseguem entender? Conseguem perceber isso? Conseguem notar isso, irmãos? É isso. E aí a gente olha para as nossas relações. Veja, irmãos, não há como uma sociedade dar certa. Não existe a possibilidade de uma sociedade dar certa se um dos sócios for egoísta. Não há como, veja, amigos se darem bem. Não há como uma amizade permanecer unida se um dos amigos ou se ambos forem egoístas. Não há como uma relação entre patrão e empregado e patrão. Não há como uma relação como essa dar certo se o patrão for egoísta ou se o funcionário for egoísta. Não existe a possibilidade disso. E no versículo 44, o que é que nós vemos? Nós vemos aqueles irmãos conseguindo se manter unidos. Sabe por quê? Eles estão vivendo uma experiência onde o Espírito Santo está queimando o egoísmo. É por isso que a gente confunde, e o texto sempre vai falar do Espírito Santo, e quando ele fala do Espírito Santo, ele fala assim, veja, como fogo. Quando a gente fala de fogo, às vezes as pessoas dizem, uma bola de fogo, eu estou vendo uma bola de fogo. Irmãos, eu tenho 20 anos de ministério, eu nunca vi uma bola de fogo. Será que eu sou tão frio assim? Onde é que tem hora que eu me pergunto, onde é que as pessoas conseguem ver bola de fogo? E aliás, deixa eu ensinar algo para você. Fogo, irmãos, na Bíblia, vem para queimar, vem para purificar. Fogo vem para tirar o que é e está ruim. Vem para queimar, e nesse caso, o Espírito Santo vem como fogo, mas para queimar o coração daqueles irmãos, queimando o egoísmo, e colocando amor, e é por isso que está dando certo. Talvez, olhe para mim, o que o seu casamento esteja precisando, para melhorar, é do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo encher o seu coração, ele vai queimar o egoísmo e você vai ver o seu casamento sendo transformado.
Um homem cheio do Espírito Santo é mais compreensivo. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher amável. Um pai, uma mãe cheia do Espírito Santo, com certeza vai ter mais sabedoria, vai ter mais decisões assertivas. Veja isso, irmãos, um patrão e um funcionário cheio do Espírito Santo, são diferentes, não são egoístas, são diferentes. E essas relações estão acontecendo aqui de forma saudável, e eles estão se unindo como família. Está acontecendo aqui. O Espírito Santo está transformando esses corações. O egoísmo está sendo queimado, e nós estamos vendo o milagre relacional. O segundo milagre, anote aí, é aquilo que eu chamo de valoral. Valoral. Olha só, é isso mesmo. Eu disse pela manhã que eu escolhi escrever todos da mesma forma, do mesmo jeito. Valoral. O versículo 45 diz: vendendo suas propriedades e seus bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. A necessidade. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso. Eu não estou dizendo. O problema não são as suas propriedades. O problema não são os seus bens. Fique tranquilo que eu não sou daqueles pastores que vai estender um lençol aqui e vai dizer para você, para você ser abençoado, entregue a sua casa, entregue a chave do seu carro, entregue a maior nota da sua carteira. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, isso aí é estelionatário da fé. Eu não vou fazer isso. Isso aí é gente que usa a fé para tirar o dinheiro seu e de muitas pessoas por aí. O problema não é o que você tem, o problema não é a sua propriedade. Você pode ter muitas propriedades, você pode ter muitos bens. Sabe onde é que está o problema? Está no apego a estas coisas. No apego a estas coisas. O que é que nós temos aqui? O avivamento, o Espírito Santo visitando aquelas pessoas, e aquelas pessoas estão vivendo esse milagre. Eles estão mudando a forma de se apegar. Eles antes estavam apegados a algumas coisas e agora eles estão se desapegando a estas coisas e estão dando importância àquilo que realmente tem valor na vida deles. É um milagre do desapego. Se naquele primeiro momento o Espírito Santo estava queimando o egoísmo, agora ele está queimando naquele coração a ganância. Os valores do mundo estão sendo substituídos agora pelos valores do reino. Um milagre valoral. Os valores estão mudando. Não fique bravo comigo, mas se você é um homem que se importa com o seu carro ao ponto de gritar com os seus filhos e assustá-los, porque eles derrubaram farelo no banco de trás. Se você grita com seus filhos por causa de farelo de bolacha no banco de trás, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que você não deve ensinar os seus filhos a se comportar. Mas se você grita ao ponto dos seus filhos estranhar, porque eles derrubaram ali um farelinho de pão no banquinho novo do seu carro. O seu
carro. Tem alguma coisa errada com você? Um carro que a qualquer momento, me perdoe, pode pegar fogo e matar você. E você se comportar dessa forma com seus filhos. Está faltando Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Se você é uma mulher que não recebe mais os seus netos na sua casa, ou que evita que os seus netos visitem a sua casa, porque eles fazem muita bagunça. Estava dizendo pela manhã que agora o meu próximo sonho é ter netos, né, Beto? Netos. O Augusto estava aqui, hoje eles não estão, à noite, mas de manhã eu falei para o Augusto, calma, mas eu estou com vontade, mas nem tanta. Tenha paciência, meu filho, você chega lá. E, irmãos, e aí assim, mas os meus netos, eles vieram e sujaram ali o vidro que eu limpei. Irmão. Então, onde é que está a importância? Onde é que você está colocando os valores? Onde é que está, irmãos, o senso de valores na sua vida? É o seu carro, é a limpeza da sua casa. Meu irmão, percebe que isso é falta do Espírito Santo de Deus? Percebe que isso é falta de mais coisa também, mas no caso de hoje, o Espírito Santo, irmãos, precisa encher o seu coração. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo enche o seu coração, você vai entender que pessoas são mais importantes do que coisas. Bens, propriedades, herança. Então a gente perde tudo. Mas é o meu carro. Olhe para aquilo que você chama de importante, e eu vou dizer para você o que é que está faltando no teu coração. Tem muito coração faltando Espírito Santo. Terceiro lugar. Esse é o milagre que eu chamo de o milagre moral. Ficou bonito, né, irmãos? Eu fiquei tão feliz que ficou bonito. Ficou bonitinho, né, Mariana? Relacional, moral. Relacional, valoral. Até consultei para saber se estava certo. Valoral e moral. Olha o versículo 46. Percebe? Agora eu quero a sua atenção, porque estamos no final, mas tem muito de Deus aqui. O texto diz assim: todos os dias eles continuavam a reunir-se. Veja, o texto diz: partiam um pão com toda a alegria e sinceridade de coração. Diga comigo, alegria e sinceridade de coração. Olha agora que lindo, eu já vou falar disso, mas olha que maravilha. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Diga, louvando a Deus. E tendo. O texto é lindo, é maravilhoso demais. Percebe, olha, o verdadeiro avivamento não é um pico emocional. O verdadeiro avivamento não é um evento que a gente participa. É uma transformação que se mantém quando o culto acaba. O culto acaba, o avivamento continua. Veja, o culto acaba, o fogo continua queimando. Quantos podem dizer amém? Veja, o texto está dizendo isso, olha, ele diz assim: eles se reuniam todos os dias. Ou seja, é consistência. Avivamento tem a ver com consistência. Então veja, quando o Espírito age, o mesmo coração que se quebranta, que se derrama no domingo à noite na celebração,
é o coração que perdoa na segunda, é o coração que serve na terça, é o coração que abraça e ama na quarta, é o coração generoso na quinta. Veja, consistência, todos os dias, firmes e sendo transformados, e vivendo e experimentando essa transformação. O texto continua, diz assim: eles partiam o pão com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade, aqui nesse texto, tem a ver com duplicidade, tem a ver com disfarce. Esses irmãos, cheios do Espírito Santo, eles deixaram o seu disfarce, eles deixaram as suas máscaras, eles deixaram a sua duplicidade, e eles passaram a viver sinceridade de coração. Então o avivamento é quando aquilo que acontece publicamente é também visto no secreto. Porque uma coisa, irmãos, é a gente levantar as mãos num culto, e veja, e de mãos erguidas louvar a Deus. Uma outra coisa é essas mesmas mãos, quando forem fazer negócios lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não sujá-las nas negociatas baratas e desleais. O Espírito Santo que levanta a nossa mão no culto e que nos ajuda a muitas vezes a sentir aquela emoção e aquele arrepio gostoso na alma, na celebração, é o mesmo Espírito que não nos deixa trapacear, que não nos deixa mentir. Consegue entender? Sinceridade de coração. O texto é tão completo que o autor faz questão de dizer, ele diz lá, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Por que ele colocou isso, pastor? Porque você pode louvar a Deus e não ter a simpatia das pessoas. Você pode louvar a Deus na igreja e o teu filho e a tua filha olhar para você como um monstro dentro de casa. Você pode louvar a Deus na igreja, e deixa eu te dizer uma coisa, e talvez ser o tormento do seu marido durante a semana. Aqui você pode pagar de cristão, mas lá fora as pessoas podem olhar para você e não enxergar em você simpatia. Ele, cristão, não acredito. Consegue entender? Isso tem a ver com caráter. O Espírito Santo, ele queima o nosso coração ao ponto de sair aquilo que a gente chama de hipocrisia. Ele tira e queima o egoísmo, queima a ganância, e ele vai e queima as inverdades, o nosso caráter duvidoso, e ele dá a nós a verdade. Ele coloca no nosso coração a verdade. Uma das coisas mais bonitas na vida de um homem, de uma mulher, é ser de verdade, é não ser encerado, é não ser, veja, alguém diferente daquilo que ele realmente é. Consegue entender, irmãos? É isso, o Espírito Santo age na nossa vida e nos transforma e nos dá o privilégio de viver a verdade. Um homem de verdade, uma mulher de verdade, uma mãe de verdade. O que seria da vida dos meus filhos? Imagine o tormento na cabeça dos meus filhos, da minha esposa, se me vissem pregar aqui e me vissem com um comportamento diferente desse na minha casa. Consegue entender?
eles louvavam a Deus e eles tinham a simpatia. As pessoas, todo o povo olhava para aqueles irmãos e diziam: o que é que está acontecendo com eles? Quanta mudança, quanta transformação, como eles estão diferentes. O mundo estava reconhecendo algo diferente na vida deles. E eu quero declarar sobre a sua vida que o seu coração vai se encher do Espírito Santo e o mundo passará a enxergar a obra que Deus estará fazendo na sua vida, na vida da sua família. Eu quero concluir. O que nós temos aqui são os primeiros milagres do verdadeiro avivamento. E veja, não são trovões, não são línguas de fogo. Sabe o que são? Corações transformados. 3 milagres: milagre relacional, o egoísmo sendo queimado e nascendo naqueles corações o amor. O milagre do valor, ou seja, a ganância sendo vencida e nascendo naqueles corações a generosidade. E o milagre moral, que é a aparência sendo consumida e nascendo naqueles corações aquilo que eu chamo de verdade. Eles estavam vivendo agora de verdade. Para que o avivamento aconteça no seu coração, você precisa ter esse coração disposto. Se comprometa com isso. Avivamento começa com comprometimento. E eu queria encerrar fazendo essa pergunta para você: o que é que precisaria ser queimado no seu coração hoje? O que é que precisaria ser queimado? Coloque-se em pé. Se isso fala com você, hoje é dia para você se arrepender. Pedro pregou aquele sermão e aquelas pessoas perguntaram, como foi pregado aqui no domingo passado: o que a gente faz agora? Talvez a sua pergunta seja essa: o que eu faço agora? A minha resposta para você é a palavra que Pedro disse a eles: se arrependa. Se arrependa. Talvez as suas relações não estão boas. Peça para o Espírito Santo te visitar e queimar o egoísmo. Pode haver egoísmo dentro do seu coração. Pare de dizer e encontrar defeitos nas pessoas. Pare de encontrar defeitos no seu cônjuge. Pare de encontrar defeito nos seus amigos. E olhe para o seu coração e tente procurar os resquícios de egoísmo e peça: Espírito Santo, queime esse egoísmo e transforma a minha vida hoje. Quem sabe os valores estão invertidos. Quem sabe você é alguém que precisa rever aquilo que você está dando importância. Veja se no seu coração não há ganância. Veja se você está ou não dando mais importância a coisas. Os seus filhos vão crescer, os seus netos vão crescer, o seu esposo, a sua esposa. Veja, daqui a uns dias, daqui a pouco tempo vocês vão estar velhos. Veja, o tempo está passando tão rápido e nós estamos preocupados e tão preocupados com coisas. Famílias estão se dividindo por causa de herança. Conseguem entender? O Espírito Santo precisa visitar a igreja nessa noite e talvez o seu coração e queimar essa ganância para que você dê importância àquilo que realmente é importante.
por fim, a sua vida moral, o seu caráter. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Quem você é quando você está sozinho. O caráter é diferente da reputação. As pessoas podem olhar para você e ver realmente você é alguém com uma boa reputação, mas caráter é quem você é de verdade. Não é o que você parece, é quem você é. Peça ao Espírito Santo para queimar o seu coração, tirando tudo aquilo que deturpa o seu caráter, e transforme você em um homem e uma mulher de verdade. De verdade. Diga para o Espírito Santo: eu quero ser de verdade. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, e se isso fala com você, eu repito, se arrependa. Se arrependa. Senhor, obrigado pela palavra que o Senhor nos entregou nessa noite. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou. Obrigado por cada lição. Porém eu sei, ó Deus, que depois dessa palavra há uma semana toda pela frente. Assim como nós dependemos do Senhor para ouvir, assim como eu dependi do Senhor para ministrar essa palavra, e os meus irmãos para ouvirem essa palavra, nós dependemos do Senhor para viver. Nós dependemos do Senhor, ó Deus. Espírito Santo, encha o nosso coração de tal maneira que a gente viva essa transformação. Vidas que precisam realmente viver um milagre em uma área da vida, ó Deus. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito seja derramado o suficiente para que essa transformação aconteça. Que o Senhor, ó Deus, nos transforme em novas criaturas. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um novo estilo de vida. Deus, transforme esse homem, transforme essa mulher. Transforme os casais que estão aqui, os jovens, adolescentes presentes nesse lugar. Que haja realmente, ó Deus, um milagre acontecendo na vida de cada um de nós. Espírito Santo, venha como fogo, venha queimar as nossas impurezas, venha queimar tudo aquilo que está no nosso coração, que nos faz viver um estilo de vida contrário à tua palavra, Pai. Venha, ó Deus, nos dá um novo coração. Transforma as nossas vidas, ó Deus. Transforma as nossas famílias. Transforma os nossos valores, os nossos relacionamentos. Transforma o nosso caráter, ó Deus. Transforma as nossas vidas. Espírito Santo, nós clamamos. Espírito Santo, nós pedimos. Encha a vida da tua igreja, Pai. E faça-nos realmente sermos uma igreja que caia na graça dessa cidade, onde as pessoas possam olhar para nós e vermos realmente, ó Deus, e enxergar em nós transformação e mudança. É a nossa oração, ó Deus. Deus, eu oro, Pai, e te agradeço. Obrigado, Pai, pela tua palavra maravilhosa, bendita e poderosa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez.